Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos finalizar o conteúdo de peixes, anfíbios e répteis. Então na aula passada nós vimos sobre os peixes e essa aula nós vamos focar nos anfíbios e nos répteis, certo? Então, os anfíbios são animais de 4 patas e dotados de pele lisa, sem escama e rico em glândulas produtoras de veneno. Na maioria das espécies, os animais adultos vivem na terra firme e as larvas na água. Os representantes desse grupo são os sapos, as rãs, as salamandras, as pererecas e as cobras cegas. Então aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Eu trouxe a salamandra e eu trouxe o sapo. Então, como aqui foi dito, alguns indivíduos, por exemplo o sapo, a gente sabe que eles vivem em terra, só que a sua reprodução ela depende da água, já que os seus girinos são a sua fase em larva, ela se desenvolve na água. Então, o início da conquista no ambiente terrestre. Então, os primeiros vertebrados a ocuparem a Terra foram os anfíbios. Isso aconteceu há cerca de 350 milhões de anos atrás. E uma das principais características, como eu já acabei de comentar, esses indivíduos eles dependem da água para sua reprodução. Por quê? Porque eles possuem fecundação externa e as suas larvas elas se desenvolvem na água. Então, a sua fecundação ela acontece da seguinte forma. Então, os indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, eles vão acasalar e a fêmea ela vai liberar os óvulos e o macho em seguida vai liberar os gametas masculinos, os espermatozoides no caso, e ali vão ser formados os embriões que vão se desenvolver posteriormente e formar os ovos. Então, eles são classificados em onuros, que são os indivíduos sem caudas, que a gente tem aí como exemplo os sapos, as rãs e pererecas, os urodelos, que são os com caudas, que é o caso aí da salamandra, e os ápodes, que são aí o caso da cobra cega, que são indivíduos sem patas. A reprodução deles, a fecundação, ela é externa, com ovos, e os ovos são gelatinosos, sem casca e sem casca como os dos peixes. Então, a fecundação ela sendo externa, como eu já comentei com vocês, os indivíduos eles fazem essa reprodução a partir da fecundação dos ovos fora do corpo, certo? Alguns anfíbios, principalmente os onuros, que são as rãs e os sapos, eles desenvolvem um grande cuidado com os ovos e carregam-os nas suas costas ou até mesmo na boca até que eles consigam se desenvolver. Os filhotes, no caso de meninos, eles respiram por brânquias, então como eles se desenvolvem na água, eles usam as brânquias, igual os peixes, para conseguirem respirar. Já os adultos, eles respiram por respiração cutânea, que é a absorção pela pele, e por respiração pulmonar. Na metamorfose, no caso, na passagem dos girinos para os sapos, os brônquios eles desaparecem e o pulmão começa a ir no seu processo de desenvolvimento. A circulação desse grupo, ele acontece bem parecido com o da gente, não é diferente dos peixes, que no coração dos peixes só passam o sangue pobre em oxigênio. No caso dos anfíbios, a gente tem aí que o sangue ele passa 2 vezes pelo coração. Tanto o sangue que ele apresenta uma quantidade boa de oxigênio, como a que apresenta pouca quantidade de oxigênio. Já os répteis, eles são animais dotados de pele seca, impermeável e grossa. Então a gente vê aí, por exemplo, o jacaré e a tartaruga. São peixilotérmicos, da mesma forma que os peixes, isso a temperatura do seu corpo pode variar. A maioria desses animais se encontra nas regiões tropicais da Terra. O desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo, com cascas resistentes e que contém um líquido para manter os embriões úmidos. Então, seus representantes mais conhecidos são as cobras, as tartarugas, os lagartos e o jacaré. Então, esses indivíduos eles têm aí essa característica de apresentar uma casca grossa e a sua reprodução ela envolve ovos que são mais resistentes do que os anfíbios. Então eu trouxe 2 representantes aí, que é o jacaré de papo amarelo e aqui a gente tem uma tartaruga marinha, certo? Que são 2 tipos diferentes de répteis. Os répteis eles evoluíram. Os répteis evoluíram de um grupo de anfíbios há cerca de 300 milhões de anos atrás, e eles são bem mais adaptados ao ambiente terrestre do que os anfíbios. Então, os anfíbios dependem mais da água,
do que os répteis. Os répteis são mais independentes da água. Eles apresentam a pele protegida por uma grossa camada, que formam placas duras e os protegem contra dessecação e outros predadores. Então, o fato de eles terem uma pele grossa, isso é uma forma de resistência para esses indivíduos. A respiração acontece com o uso de pulmões, e no qual os pulmões deles são mais eficientes do que os dos anfíbios. Então a gente vê que os anfíbios eles têm aí uma transição entre brônquios e pulmões. No caso dos répteis, eles só vão apresentar o pulmão. Então eles têm aí um pulmão mais eficiente do que os dos anfíbios. Na reprodução, a gente vê aqui os animais, que são animais de sexo separado, ou seja, a gente tem o macho e a fêmea, o macho e a fêmea, e eles apresentam uma reprodução sexuada. A fecundação ela é interna, então o macho possui o pênis e geralmente eles têm aí o tipo de reprodução a partir de ovos que são desenvolvidos fora do organismo da fêmea, que no caso são os chamados de ovíparos. Os ovos são colocados na terra, por mais que sejam terrestres ou aquáticos, os ovos são colocados na terra, e os ovos têm uma casca resistente que protege o embrião contra a dessecação. Então, diferente dos anfíbios, veja, por mais que os répteis tenham evoluído dos anfíbios, eles obteram algumas características a mais quanto à resistência. Então, os anfíbios, os seus ovos eles são mais gelatinosos. Já no caso dos répteis, eles são mais resistentes a dessecamento, então eles conseguem viver sem muita proteção dos pais. No caso, por exemplo, as tartarugas elas enterram os ovos dentro da terra sem o perigo desse ovo ele dessecar, já que ele consegue ficar nutrido e hidratado dentro da casca. E a gente vê aí que a locomoção é bastante eficiente em ambientes terrestres e alguns possuem patas adaptadas para nadar, tartarugas aquáticas e crocodilos, por exemplo. E mesmo os répteis que vivem em boa parte do tempo na água, eles utilizam os pulmões para respirar. Eles têm a respiração pulmonar e se reproduzem em ambiente terrestre. Então, por exemplo, a tartaruga marinha. A tartaruga marinha ela passa grande parte do seu tempo em água. Então, a gente chega um período de tempo da vida da gente que a gente pensa que as tartarugas elas respiram igual os peixes, já que ela passa tanto tempo debaixo d'água. Mas não, a respiração dela é fora da água, como também a reprodução. Então, as tartarugas elas precisam do ar para respirar, elas não conseguem respirar debaixo d'água, e elas só conseguem se reproduzir, elas só conseguem pôr seus ovos na terra. Elas não põem seus ovos dentro da água da mesma forma que os peixes, certo? Então, aí são as principais características entre os répteis e os anfíbios. E a gente finaliza o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido sobre os peixes, e sobre os répteis e sobre os anfíbios. E próxima aula a gente entra com conteúdo novo, certo? Então, pessoal, tchau e até a próxima aula.